Graça e paz, irmão. É com muito orgulho que nós estamos aqui de novo para abordar outro assunto relacionado à Palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que se refere a dons do Espírito Santo, né? Uma coisa que também as pessoas, como eu sempre falo, enfocam muito dependendo do seu ponto de vista, da sua maneira e das suas doutrinas, conforme as suas respectivas igrejas. Mas a gente vai olhar hoje um pouco sobre essa questão de dons, né? Batismo, como muitas pessoas falam, batismo, né? No Espírito Santo, é um batismo realmente, né? Batismo, né? Quantos batismos são, né? O batismo do Espírito Santo e o batismo das águas, né? Então nós vamos focar isso, né? Sobre essa questão, né? A gente já falamos sobre dízimo, como eu falei, né? Sobre usos e costumes, tá no segundo vídeo, e agora nós vamos falar sobre dons espirituais. E tentar, né? Não vendo ao meu ponto de vista, mas sim à luz da palavra de Deus, o que ela fala, né? Referindo-se a esse assunto, né? Que é um assunto muito vasto, né? Que vem do Velho Testamento, através da promessa de Joel, até o Novo Testamento, e assim vai até a vinda de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Quero logo enfocar para os irmãos que eu não sou de nenhuma denominação, porque a igreja sou eu, tem que assim, eu sou da igreja tal. Não, irmão, a igreja é você se reúne em tal local, não é verdade? Então, a igreja é você. Então, quero dizer que eu, como igreja, eu sou renovado, eu falo em línguas, não é? Então, eu tenho o dom de língua. Então, quero dizer para os irmãos não pensar que eu estou rebatendo, eu estou criticando, eu estou falando, porque eu não tenho essa visão. Não, irmão, eu não sou de nenhuma igreja conservadora, né? Eu sou, como vocês dizem, né? Pentecostal. E a gente vai falar sobre até isso, tudo pentecostal, tudo, o mais rápido possível, né? O que eu quero, primeiramente, enfocar é o versículo que está em Efésios, capítulo 4, e o versículo, ele fala em Efésios 4, o prefácio sobre a unidade da fé. Mas nós não vamos falar sobre todas essas questões, né? Mas veja bem, o que eu quero enfatizar é o seguinte, que em Efésios 4:4 ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé. Veja bem, em Efésios 4:4, ele não disse dois, um só batismo, ponto e vírgula, amém? Um só batismo. Aí ele ainda diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Amém? Irmão, se é um só batismo, eu como ministro, eu não posso dizer para as ovelhas que estão na igreja, irmão, as pessoas que ainda não são batizadas nas águas, vão se batizar tal dia. E depois eu chamar aquelas pessoas lá na frente, isso ao meu ver, cada um tem o seu ponto de vista, eu estou vendo aqui em luz a palavra do Senhor, e chamar, feito muitos fazem em certos cultos, em certas liturgias, e chamar aquelas pessoas aqui na frente, venha receber o dom de línguas. Principalmente ele fala essa palavra, dom de língua, como também só tivesse só em termos do Espírito Santo, ele usasse, manifestasse as pessoas só no dom de língua, né? Aí manda as pessoas ficar de joelho, manda ficar falando glória, 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 glória. E de repente, né, irmão, veja bem, à luz da palavra do Senhor, diz o seguinte, que se há um só batismo, é um batismo de imersão de águas, quando você se batiza.
A língua estranhas ou mistério, como a gente vai ler aqui em Coríntios daqui a pouco, ele não é um batismo, ele é um dom dado pelo Espírito Santo. Ou seja, uma das manifestações pelo qual ele se manifesta no ser humano. Se a gente for ver um pouquinho mais abaixo, ele diz assim, no mesmo capítulo, né, de Efésios 4, para a gente dar logo sequência, né, para a gente não estar voltando de novo. Ele diz assim, veja bem, no 4, 11 agora, eu estou no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, isso é o Espírito Santo, e outro para profetas, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Amém, irmão? Então, veja bem, o Espírito Santo, ele só não é limitado ao dom, a essa manifestação da língua. Porque o chamado para pastor, evangelista, para doutores, como ele fala, para tudo isso é um dom dado pelo Espírito Santo. Amém? Então a gente tem de saber que o Espírito Santo não é focado só de vem aqui na frente para ser batizado com o Espírito Santo. Não, vem aqui na frente para você que você já tem o Espírito Santo, nós vamos ver isso ali na frente, e se encher da graça. E você pode ter naquela hora ali, Deus manifestar no seu coração um chamado para pastor, um chamado para evangelista, um chamado para ser doutor, um chamado, não é doutor secular que estou falando, como Lucas, né, na palavra, né, como Paulo, como Apolo era poderoso e eloquente na palavra. Então há vários tipos de manifestação, certo? Porque isso é um dom. E a gente vai ver isso mais na frente. Então, o que acontece? Quando a gente também vai ver no mesmo livro de Efésios, veja bem, Efésios 1, então, vamos voltar um pouco, né? Efésios 1, né? E o versículo 13, ele diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. A palavra não está batizado. Quando nós cremos em Cristo e aceitamos Ele como Salvador, automaticamente nós recebemos já essa unção do Espírito Santo de Deus. Que aí Paulo diz aqui, veja bem, a salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí no 1,14, né, de Efésios, ele diz assim, ao qual é o penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então Paulo não está dizendo quando a gente crê, que a Bíblia diz crê, foi o que Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então quando nós cremos, ou seja, aceitamos Cristo como Salvador, saímos da vida secular do mundo e partimos para a graça do reino das trevas, somos transportados para o reino da luz, automaticamente aí nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A gente vamos ver também em Marcos 16, abra lá em Marcos 16, Marcos 16 e o versículo 15. E disse-lhe, isso é Cristo, logo após a sua ressurreição, quando passou, né, os 40 dias aqui e apareceu aos seus apóstolos, tudo.
E no final, né, do seu último diálogo com seus 11 apóstolos, né, porque Judas já estava morto, Cristo falando, né, em Marcos, né, capítulo 16, Marcos capítulo 16 e versículo 15, ele diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, ele não diz batizado no Espírito Santo, e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a questão aqui de a gente receber aquilo que a gente vemos em Efésios 1, 13 e 14, esse selo, é crer sim e batizado nas águas. Porque o batismo nas águas não é uma lei, é uma ordenança, como a Santa Ceia. Fazer isso é memória de mim. É uma ordem, uma ordenança. Então, vejamos que ele aqui nos disse, né, que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, e tem de ser batizado no Espírito Santo. Nós disse que quem crê e for batizado, porque crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. E batizado, porque é um memorial, né, que nós estamos fazendo. Quando nós estamos sendo batizados, esse nome batismo, não no Espírito, mas o batismo nas águas, do grego, significa mergulho, submergir, descer. E aí, quando nós estamos submergindo na água, quando eu pego uma pessoa e eu batizo ela, que a água cobre ela por completo, aquela pessoa em Cristo Jesus, ela está sendo sepultada. E quando ela levanta, automaticamente ela está crendo que, como Cristo ressuscitou dos mortos, também ela vai no dia da vinda do Senhor ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? Então, o batismo nas águas significa isso, né? Morto para o mundo, ressurreto para Cristo. Mas nós vamos ver outro, vamos lá em Atos, né, que aí é o ápice da questão pentecostais, né, o pentecostal, dos pentecostais e também pentecostal. Vamos lá para Atos, no capítulo 2, que fala sobre aquela promessa, né, de Joel, né, aquela promessa de Joel que iria acontecer. E realmente tinha de se cumprir a palavra de Deus. Porque no Velho Testamento, vamos logo compreender isso, o Espírito Santo vinha sobre. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim. Ele não está sobre mim. Ele vinha sobre Sansão, dava aquela força maravilhosa que Sansão tinha, feito derribou até quando ele já estava no final da sua vida, toda ali aqueles pilates, aqueles do templo de Dagon ali, e ele derriba tudo, mas aquela força não era uma força natural, era uma força espiritual, mas automaticamente a força depois saía, porque o Espírito Santo não era o tempo ainda de habitar dentro, ele vinha sobre, depois saía, mas hoje o Espírito Santo está dentro de você. Amém? E isso é bíblico, que a Bíblia diz que eu habitarei dentro dele, o Senhor Jeová. Então vamos falar sobre essa descida, né, que tantas pessoas falam, que é em Atos 2. Essa questão de Atos 2 é polêmica, como Malaquias é polêmica e complicado. Complicado porque as pessoas complicam desde até a leitura, que a gente tem de ler do prefácio do texto e todo o seu contexto. Eu posso até não ler, mas eu boto aí embaixo do vídeo para que você leia todinho e compreenda, porque é minha questão de tempo. Mas veja bem, vamos lá. A descida do Espírito Santo. E diz assim: e cumprindo-se, vamos lá entender, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estava reunido no mesmo lugar? Aqueles 120, né? Não só os apóstolos, mas também os outros, Maria Madalena, todos estavam reunidos ali. Primeiro, eles estavam reunidos porque Cristo tinha acabado de ser morto e eles estavam também correndo risco de vida, tinha de estar se reunido em oculto, em escondido. Claro que ele não ia estar
praticamente depois de 2 dias que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha morto, pregando de novo na sinagoga, iam matá-lo também, né? Então eles tinham logo deixar, na nossa linguagem de hoje, a poeira baixar. Mas como o Senhor Jesus Cristo decide e ficai lá, porque do alto vai vir o revestimento, e a gente vai ver isso na frente, e a Bíblia disse que, no 2:2 de Atos, diz assim, e de repente veio do céu, vamos compreender aí, veio do céu, um som, vírgula, como, ele não disse que era, como, quer dizer, eu pareço como aquela pessoa, mas eu não sou aquela pessoa, então como ela. Eu vou fazer uma casa como a casa do meu vizinho, quer dizer, eu não estou dizendo que é a casa do vizinho, é parecida com a casa do meu vizinho. Então ele de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram eles viram por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles tinham uma visão olhando para o outro, sobre a cabeça de cada um, né? Como se fosse de língua repartida, como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Amém? E todos, vejam bem, e todos foram cheios do Espírito, não diz que foi batizado pelo Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Para começar aqui, essa primeira experiência entre os primeiros cristãos da igreja, né? Eles não falaram língua de anjos, eles falaram idiomas. É tão provável, quando nós vamos ler o texto, os contextos que está aqui embaixo, a gente entende. Por quê? Porque ele diz assim, né? Santo, ele concedia que falasse. Ele diz assim no 5. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Os estrangeiros estavam tudo confusos, porque cada um dos estrangeiros que estava ali em Jerusalém, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, se tivesse ali um americano, Tiago estava falando inglês. Se tivesse ali um chinês, Pedro estava falando em chinês. Ele não estava falando língua de anjos. Eles estavam falando na língua. O Espírito Santo encheu a cada um para que falasse das grandezas de Deus na língua daqueles povos que estavam ali visitando Jerusalém naquela sequência que é de 7 semanas, que dá 7 vezes 7 são 49 mais 1, que dá 50, que é a chamada festa de Pentecoste, ou seja, festa da colheita. Então aqueles estrangeiros estavam todos ali. Então as pessoas gostam de assimilar a fusão do Espírito Santo da promessa de Joel, que foi manifesta, com Pentecoste. Essa palavra Pentecoste significa, e você vai ver isso depois, está lá em Levítico, né? Que Deus pede para que isso seja comemorado, a festa da colheita. Quando eu digo assim, Igreja Pentecostal, um exemplo, não sei nem se existe por aí, Igreja Pentecostal Filadélfia. Eu estou dizendo, povo da colheita Filadélfia, porque era a festa da colheita, era uma obrigação que eles faziam e trazia de agradecimento a Deus durante 50 dias após a Páscoa. Então foi logo assim que Cristo, né, morre, ele ressuscitou e depois vai para o céu, onde está a destra, né, sentado à destra do Senhor, onde está o Salmo 110, né, e a gente sabe disso, que ele está à destra do Pai, como disse o salmista. E o que acontece? Eu não sei porque as pessoas enfocou o Pentecoste, a questão de ser pentecostal, com essa questão do Espírito Santo. Eu não sei porquê. Porque, eu vou repetir de novo, o nome pentecostal significa festa da colheita, do grego, para nós. Então, se é festa da colheita, tem nada a ver. Então, quando eu boto igreja pentecostal, eu sou pentecostal, então eu sou da festa da colheita. Não tem nada a ver, mas eu dizer, eu sou cheio
Feita a Bíblia assim, e se encheram. E a Bíblia diz assim, e foram cheios. Eu sou cheio do Espírito Santo. Agora eu sou bem pentecostal, não é melhor você dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Você está dizendo que você é cheio da festa da colheita. Então você pode até procurar no dicionário aí, né, bíblico, essa pronúncia do grego, que significa o nome pentecostal. Então, veja bem. Então nós vimos que eles não foram batizados, foram cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. E para isso, irmão, nós temos de compreender que Deus tem um propósito, né, sobre tudo. E depois você vê que o primeiro passo para você ter o Espírito Santo é o que Pedro diz, né? Mesmo continuando, por isso que eu digo que é longo, eu não vou ler tudo, né? Falando sobre o dia de que ele diz assim, a descida do Espírito Santo, né? Ele não fala nem no dia do Pentecostes, ele fala a descida do Espírito Santo, né? Que vai, ele diz que no 38 ele diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Engraçado que Pedro faz essa ressalva, né? Quando ele começa a falar, né, nas línguas, aí eu não sei que língua Pedro falou, se foi fenícia, se foi egípcia, aí eu não sei para quem, sei que todos estavam falando na língua daquelas pessoas estrangeiras que estavam naquele momento. Mas no seu discurso, no primeiro discurso que Pedro faz, para essas pessoas que estavam ali, né, comemorando junto com os judeus essa festa da colheita, chamada a festa de Pentecostes, que as pessoas associam muito pentecostal com dom, Pedro diz, né, na hora do convertimento, né, que para receber esse Espírito Santo, o primeiro passo é, e disse-lhe Pedro, estou lendo ainda no capítulo 2 de Atos, e agora estou no 38, assim, e disse-lhe Pedro, arrependeu. O primeiro passo é o homem se arrepender do seu pecado. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ele não disse para Espíritos, não, batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, porque nós sabemos que o batismo nas águas é para perdão do pecado. E recebereis, olha lá depois, né? E recebereis o dom. Ele não diz o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Então você está entendendo como as coisas estão se encaixando. Você depois pode ver aí no seu dicionário aí bíblico, esse nome, eu não sei porque as pessoas se associaram tanto o nome Pentecoste, que era uma festa, só porque, irmão, vamos dizer que se os judeus ali, por estar em cima, né? Aliás, por estar embaixo do jugo romano, a efusão do Espírito Santo lá de Joel, viesse sobre ele em um dia de uma festa romana pagã, aí fosse dia de Afrodite, aí você ia botar igreja de Afrodite, não, você não iria botar, porque você botou igreja pentecostal, se era uma festa, agora era uma festa judaica, tudo bem, mas não significava nada, a não ser um nome, ou era uma festa que eles, todos os judeus, em agradecimento a Deus pela boa plantação, pela boa colheita, pela aquela terra que Deus regou com chuva, com bênção ali, pelos frutos, eles traziam, né, suas primícias e levava, que o templo de Salomão ainda existia, na época de Cristo, você sabe disso, né? E levava até os sacerdotes levitas. Então, o Pentecostes, então, simplesmente poderia ter caído até num dia comum, sem ter festa nenhuma, nem Páscoa, nem da colheita, nem de nada. Aí você ia botar o quê? Onde ia ser só... Não, e eles se encheram do Espírito Santo. Ninguém ia falar de eu sou pentecostal, porque a efusão do Espírito Santo caiu no dia, por coincidência, que coincidia com os 50 dias de festividade decorrente àquela festa que Deus fala, né, para que eles fizessem. Amém, irmão? Nós vamos dar uma pausazinha e nós vamos voltar rapidamente para dar continuidade a isso. Amém, irmão? Então vamos dar uma pausazinha. Como eu estava falando, irmão, essa festa do Pentecoste, né, que é comemorado pelos judeus,
você encontra no livro de Levítico, no capítulo 23 e no versículo 9, né, que fala sobre as primícias, né? Está no livro de Levítico, que é repetições das leis, e aqui está falando sobre todo o capítulo 23, sobre as festas, né, solene que o Senhor pediu para que o povo judeus realizasse, né? Então essa que está no capítulo 23, versículo 9, essa festa aqui da primícia, ela foi uma referência à mesma festa pelo qual estava se comemorando no dia que teve a efusão do Espírito Santo lá em Jerusalém, quando os apóstolos receberam do alto, né, todo o poder e toda a virtude do Espírito Santo. Então as pessoas assimilam muito, né, gostam de assimilar muito o nome Pentecoste com o Espírito Santo, mas não tem nada a ver, né? Como nós estamos vendo aqui no livro de Levítico 23, era simplesmente uma festa judaica em agradecimento a Deus pela boa plantação, pela boa colheita que eles faziam. Amém? Nós vamos voltar, irmão, para aquele assunto sobre a questão do Espírito Santo em Coríntios, né, que fala sobre dons. E eu quero logo falar para você aí onde é que tem pessoas que dizem que os dons foram, né, não existe mais, e o porquê existir, né, o dons, né, que isso já foi encerrado, né, quando Jesus Cristo disse que não houve nem haverá mais profeta como João Batista, e muita gente pega essa palavra e diz que não haverá mais profeta, que Cristo mesmo profetizou que não haveria mais profeta em Jerusalém. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia, que nós vamos mostrar na Bíblia, porque nós vemos relatos lá na frente, depois da morte de João Batista, que João Batista morre ainda em Jesus Cristo, ainda estava vivo, e mesmo após a ida de Cristo, né, para o céu, né, que fica só os apóstolos aqui e dá continuidade ao Evangelho, né, à igreja, nós vemos relato de pessoas profetizando e pessoas ainda com esse mesmo dom. Então pessoas dizem assim, Cristo disse que nem houve nem haverá mais profeta como João Batista. Como João Batista? João Batista era um profeta em especial de todos os outros profetas do Velho Testamento. Amém? Porque nenhum profeta do Velho Testamento profetizava sobre a vinda do Messias, não para aplanar o caminho para o Messias vir. E isso foi dado, essa dádiva a João Batista. Amém, irmãos? Presente de Deus. Mas o que é que eles pegam, né? Nós vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios, né? E no capítulo 13, as pessoas enfocam aí, principalmente de igrejas conservadoras, esse versículo isolado, para dizer, porque Paulo faz sobre uma referência sobre a suprema excelência do amor, em outra tradução, como a minha descaridade, mas é amor, né? Aí ele fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, né? É sofredor, e aquele parâmetro tudo. Mas eu quero dizer onde é o versículo isolado que esses conservadores também pegam. 1 Coríntios, capítulo 13, né? Está falando sobre a sublimidade do amor. E ele aqui que ele chega. Vamos ler, né? Vamos dar continuidade aqui no 13:7, que diz assim: tudo sofre, falando ainda sobre o verdadeiro amor ágape de Deus, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Veja bem, é aí que eles pegam. Havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte, é aí que os conservadores pegam. Paulo dizendo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier
Paulo falando aqui, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí é que ele chama de que quem fala línguas hoje em dia é menino, porque ele continua pegando esse texto de Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, né? Como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, como um espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Essas três, mas a maior dessa é o amor. O que eu quero me referir e voltar de novo é que ele diz assim, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os conservadores, eles trazem uma analogia da seguinte maneira, que Paulo queria se referir pelo Espírito Santo, e nós vamos quebrar esse parâmetro dele da seguinte maneira, que na época de Paulo, é claro, só tinha o Velho Testamento, o pergaminho. Então, quando viesse o que era perfeito que os conservadores diz, né, seria isso aqui, o Novo Testamento. Então, o que é perfeito é isso aqui, o Novo Testamento. Então ele diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. Porque naquele tempo, ele disse, hoje nós vemos em parte. Ele disse, vê em parte que só tinha o Velho Testamento. Aí ele só via em parte. Quando vier, é assim que os conservadores dizem, o que é perfeito, quer dizer, em parte se tornou agora perfeito. A nova aliança se juntou com a velha aliança e nós vivemos agora pela graça. Então tudo seria aniquilado. Mas se tudo seria aniquilado, será que tudo seria realmente aniquilado? Como Paulo disse, quando viesse o Novo Testamento, depois de João Batista, depois que fosse derribado ali o Templo de Salomão, não tinha mais necessidade de sacrifício realmente, porque Cristo foi o último sacrifício vivo na cruz, aniquilaria também os dons de profecia, os dons de língua, porque a Bíblia diz que até para você ser um pastor é um dom, né? Doutor, dom da ciência, dom de cura, isso seria dons, como um dom de língua, né? Então, que fala línguas, não língua dos homens, que nós vimos lá em Atos, que falaram para aqueles homens da nação, uma língua de anjo. Ou profetizar, né? Se Paulo está dizendo aqui que seria aniquilado, será que foi aniquilado mesmo? Nós vamos provar para você que não foi aniquilado. Amém? E é aqui no Novo Testamento. E logo após, tá certo? Que Paulo faz referência, né? E você vai ver que isso não foi aniquilado, mesmo depois da morte de Cristo. Porque se Cristo disse ainda em vida, ó, nem houve e nem haverá profeta como João Batista, então quando ele morresse, que o véu se rasgou-se, que a igreja de Cristo começa quando ele morre na cruz. A igreja de Cristo começa ali. Então tinha sido aniquilado tudo imediatamente. Que a nova aliança tinha de entrar agora, vamos dizer assim, entrar em cena. E a velha aliança ser aniquilada. Então, ser aniquilado tudo mesmo. Aí vamos ver se foi mesmo. Certo? Vamos ver. Irmão, vamos aí para Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 8. Entenda uma coisa. Se Cristo disse que, olha, não houve e nem haverá profeta como João Batista, se eu pegar isso no sentido de cessar, eu vou explicar por que Cristo falou isso aí e por que não foi cessado. Aquele versículo também que nós lemos lá em 1 Coríntios 13 sobre a excelência, né, a supremidade do amor, Paulo disse, né, hoje eu vejo em parte, quando vier o que é completo, que para os conservadores seria o Novo Testamento, o que é em parte será aniquilado, a profecia, tudo aquilo ali, ele não estava se referindo de uma aniquilação disso, eu vou explicar
qual foi a analogia que Cristo quis falar sobre João Batista. Veja bem, em Atos 21, nós temos uma prova viva disso. Logo após que João Batista já foi morto, e logo após que Cristo já tinha ido para os céus. Ele diz assim: e no dia seguinte, eu estou em Atos 21, 8, e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este, no caso Filipe, o evangelista, 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Começou por aí. João Batista estava morto, Cristo já tinha ido para a glória, não estava mais no meio de nós, tinha ressuscitado, já tinha ido embora, certo? Já é bem mais lá na frente. E 4 donzelas, filha e que profetizava. Além disso, a gente vê aqui, dando continuidade, a gente vê uma cena de o Espírito Santo usar alguém em profecia. Né? Aí ele diz assim, veja bem, no 10, versículo 10, 21, 10 de Atos, eu estou no 21, 10 de Atos. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, já não era mais as filhas, as 4 donzelas, agora era um homem, um profeta, por nome Ágabo. Poxa, Cristo disse que não haveria e nem ia haver mais, porque João Batista já estava morto, e porque Cristo já tinha ido para o céu, e porque ainda tinha profeta. Por nome Ágabo, veja bem, Ágabo. Aí veja bem, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ele puxou o cinto de Paulo, veja bem, profetizando, veja bem, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Senhor, diz o Espírito Santo, quer dizer, veja bem, diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quer dizer, o profeta Ágabo entrou, pega o cinto de Paulo, tira, amarra sua mão assim, né, simbolicamente, né, seus pés e sua mão, não de Paulo, dele mesmo, e disse: assim farão quando chegar em Jerusalém com o dono desse cinto, profetizando para Paulo. Não é engraçado isso, né? Profeta. Profetizou para Paulo. Não diz que é jovem profetizado, diz que ali morava 4 jovens virgens, que era profeta. Mas aqui tem uma prova viva de um momento de profecia. Agora, profecia. Então a profecia não foi. Por causa do Novo Testamento, não seria, porque se fosse na morte de Cristo, quando rasga-se o véu. Veja o que é que diz Hebreus, quando rasga o véu, irmão. Então, tinha de acabar tudo. João Batista bem já tinha morrido, né? Então, o que é que diz Hebreus, capítulo 7? Veja bem, que ele diz assim, ele fala sobre assim: Hebreus 7, veja bem, e o capítulo, e o capítulo 12, que diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, mudou agora toda a lei, o sacerdócio de Arão, lei de Moisés, tudinho, vem a morte de Cristo, vem a graça. Aí ele diz, né, 7:12 de Hebreus: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudança da lei é uma coisa, agora nós saímos da lei e entramos na graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas não significa que foi aniquilado nada aqui não. Cristo disse: eu não vim abolir, eu vim cumprir aquilo que os homens não cumpriam. E ele ainda resumiu em 2. Fomos amar o próximo, primeiramente a Deus, segundo,
ao próximo como a si mesmo. Bem? Então, se faz mudança, se muda o sacerdócio, faz mudança, né? Ele está dizendo aqui no 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, se Cristo disse que não era para ter mais profeta, o último tinha de ser ali parar em João Batista, então, como é que lá depois que João Batista morre, depois que Cristo já foi para o céu, como é que a gente vê uma casa com 4 moças virgens que profetizavam e um homem profetizando para Paulo? É engraçado isso, né? Então não entre nessa linha do conservadorismo não, de achar que você, porque está cheio da graça de Deus, você é um menino. Não, você não é um menino não. Você está fazendo aquilo que o Espírito Santo fez. Agora fazer tudo com ordem e decência. Porque a própria palavra também diz lá, quando diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Aí sim, eu concordo. O Espírito é sujeito ao profeta. Então podemos estar fazendo coisas de meninos, né? Mas a gente deve fazer tudo com ordem e decência. Por isso que ele diz, quando eu era, pode ver que ele está se referindo aos Coríntios, que era uma igreja muito complicada. É por isso que Paulo faz muita referência e com cuidado sobre esse assunto, não é verdade? Pode ver que nós lemos, né, 1 Coríntios capítulo 14, quando você vai ver no 32 ele diz, e os espíritos do profeta estão sujeitos aos profetas. Então se está sujeito aos profetas, então irmão, se eu vou dar uma saudação na igreja, eu não preciso, irmão, estar ali falando em línguas. Porque quando a gente vê essa questão de língua, é complicado para os irmãos entender. Por quê? Porque os irmãos acham que uma igreja está cheia, o culto está cheio da presença do Espírito Santo, quando está todo mundo em manifesto em línguas estranhas. Não, porque Paulo Paulo nos dá uma ressalva sobre essa questão, aqui mesmo, né? Quando ele fala sobre essa questão de dom, você acompanha isso aqui, né? No capítulo 14, né, de 1 Coríntios, né? E que ele diz o seguinte, ele diz assim, no 14, e vamos para o 13, 14 e 13 de 1 Coríntios, ele diz, porque se eu orar, ele não diz falar, orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Diz, todavia, eu antes quero falar na igreja. Ele diz, 5. Ele diz, veja bem, Paulo é muito categórico com essa questão assim, da doutrina dentro da igreja assim. Todavia, eu antes quero falar, nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 14, e fala sobre o dom de profecia superior ao das línguas, 14, e ele diz aqui, o 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ou seja, o que Paulo estava falando e mostrando para os coríntios, que a igreja não é pentecostal, a igreja, o Deus não está operando, a igreja, hoje o culto foi maravilhoso, porque o Espírito Santo tomou todos em línguas e todos ficaram cheios. Não, irmão. Paulo disse que, principalmente na hora da ministração, tem irmão que vai ministrar, mal chega no púlpito, o irmão já vai, sabe, se enchendo. Olha, se ele está dizendo aqui, no mesmo capítulo, e no 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, irmão, se eu vou na igreja e alguém manda eu dar uma saudação, é melhor pegar um versículo e dizer que Cristo é o Salvador, que Cristo transporta você do reino das trevas para o reino dele, que é o reino da luz, que Cristo salva, cura, batiza e transforma, do que eu estar ali, né, falando em línguas.
Aí Paulo diz como vai entender, né? Como vai entender aquele que está ali, que não tem um entendimento, que nunca foi evangélico, que não sabe o que está acontecendo ali. Então isso eu prefiro falar 5 palavras, Cristo é o Salvador, do que falar 10.000 em línguas. Então Paulo está aqui reeducando a questão de dons na igreja de Corinto. Porque estava provavelmente, né? Por isso que ele faz uma ressalva muito grande. Quando ele fala aqui, né, no mesmo 14 e no 26, que ele fala sobre a necessidade de ordem no culto, né? Porque ele fala que, ele diz que se alguém falar línguas estranhas, faça-se isto por 2 ou 4, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou então, se eu mesmo puder falar e tiver o dom também de interpretar. Mas por 1, por 2 ou por 3, mas hoje em dia você vê na igreja todo mundo, não escuta nenhum pregador falando, todo mundo ali atrás falando, né, naquela manifestação, né, da língua estranha. E Paulo diz que o próprio Espírito é sujeito ao profeta. Então nós devemos ver isso aí, né, irmão, e rever esse nosso conceito, que uma igreja não está cheia do poder de Deus, cheia do Shekinah, de Yahvé, quando todos estão falando em línguas estranhas, né, irmão? Então, isso não é essa questão aí, não foca a dizer que a igreja é uma igreja pentecostal feita disso, que a igreja pentecostal não é isso, né? É que ele diz enchei-vos, né, para que do alto seja revestido. Então eles foram revestidos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e podemos em algum momento ser revestidos com aquela força. Agora tudo com ordem e decência, não como nós estamos vendo aí em alguns movimentos, principalmente do lado do sudeste, né? Uns movimentos que já ultrapassa, tá como a igreja de Corinto, que precisa de uma doutrina espiritual para que tudo volte ao devido lugar, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que, e nos prova, né, que também não é ser conservador. Mas Paulo mesmo disse, né, ele pega aquele versículo, né, Paulo disse, né, falando ali sobre o dom do amor, que hoje veio em parte, quando vier o que é perfeito, que seria o Novo Testamento, o perfeito que ele fala é o Novo Testamento, o que é em parte seria aniquilado, o dom de profecia, mas não foi aniquilado, porque Paulo aqui até nas cartas aos Coríntios ele continua falando sobre isso. Agora não é o batismo no Espírito, né, como eu falei, é o dom, ele chega, bota de novo aqui, o dom de profecia é superior ao das línguas, porque o dom de língua não é um batismo, é um dom. Eu, quando aceito Cristo, né, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, quando eu aceito Cristo como Salvador, né, aí o que é que Pedro diz, né, lá em Atos, vamos voltar novo, né, Atos 2, né, que as primeiras ressurreição, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, eu me arrependi dos meus pecados, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus, batizado onde? Nas águas, né? Aí veja bem, para perdão dos pecados, que é batismo nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando eu aceito Cristo, vou repetir isso de novo, automaticamente eu já recebo o Espírito Santo dentro de mim, automaticamente ele entra dentro de mim. E essa manifestação aí, Deus vai fluir de acordo com a minha vida, minha intimidade espiritual com Ele, né? O dons aí já é uma questão de como ele vai fluir na minha vida, né? Que ele diz que, Paulo diz em Efésios, né? Capítulo 3, né? Como eu disse, que diz assim, ele mesmo deu um para apóstolo, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores, né? Querendo o aperfeiçoamento de quê? O aperfeiçoamento dos santos. Isso está em Efésios capítulo 3, aliás, desculpe, Efésios capítulo 4, né? A unidade da fé, e aqui, né? E no 11, né? Efésios 4, 11, né? Porque ele fala que isso aí sim é um dom, né? É um dom, né? É um dom, isso que é dado aí, é dado um dom e outro, né? E quando nós lemos lá também em Coríntios,
né, que, voltando de novo lá para Coríntios, né, que ele disse que a questão do dom, ele diz, né, ele diz a diversidade de dons, né, em 1 Coríntios 12, agora voltando um pouquinho para trás, 12, a diversidade de dons espirituais. Aí ele inclui aqui, né, aí ele diz aqui, né, ele fala, aí ele diz, né, no 12, né, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes, pois bem sabeis que eras gentios, levado por ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Tem gente que diz, não, só minha igreja vai para o céu. Não, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Foi o que nós lemos lá em Tiago, no outros assuntos, não foi? Que nós não podemos julgar ninguém, né? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então não adianta eu estar só pedindo dom de língua, pedindo para as pessoas, vai, irmão, você tem que falar língua estranha, irmão, porque Deus pode ter um plano na vida daquele irmão de dar uma manifestação dentro dele, através do Espírito Santo que está dentro dele, de curar, de pregar, de ser um evangelista, de ser um missionário, de ser uma pessoa, até para ser um zelador da casa do Senhor. Isso é um dom, uma dádiva que Deus deu a ele. Amém? Aí ele diz assim, né? E a diversidade, né? No 12:7, 12:6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, né? Para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, tá vendo? E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e outro a variedade de línguas. Mas nós estamos vendo aqui que a a diversidade de dons espirituais. Então a variedade de línguas é um dom, nunca foi batismo. Vem aqui na frente, o jovem fica tudo de joelho, porque Deus vai batizar você. Nós lemos que só há um só batismo, nas águas. Você não foi pedir isso. Batismo, a Bíblia está dizendo aqui que é o Espírito Santo que dá a cada um conforme o apraz, irmão. Então não é eu como pastor que vou chamar ninguém na frente para que receba o dom, né? Sim, mas Paulo, né, nas suas viagens, né, ele não colocava, né, as mãos, né, e recebiam, né, em posição de mão, sim, mas não essa questão foi de ver hoje dia. A gente não vê um irmão recebendo um dom de maravilha, um dom de dizer assim, fluiu em mim o dom de ser missionário, depois daquela oração de posição de mão. A gente só vê as pessoas vindo aqui na frente, vindo na frente do altar, porque os pastores chamam, devido aos seus dogmas, na questão de receber o dom de língua. E Paulo enfatiza isso, né, irmão? Então é muito importante a gente ler essa questão de Coríntios, sobre Coríntios 12, sobre a diversidade de dons, né? Quando vai para o 14, que ele fala sobre o dom de profecia, o dom de língua, que ele mostra que isso aí, o dom de falar línguas, a gente tem que ter cuidado, né? O de profecia, né, irmão? A gente tem que ter de muito cuidado também, certo, irmão? Porque, sim, o assunto que eu queria especificar para o irmão sobre, já estava fugindo da minha mente, mas foi bom voltar para aqui, falando sobre acerca do dom de profecia, a superior de língua. Quando Cristo diz assim, irmão, veja bem, não houve e nem haverá profeta tal como João Batista. Que é o seguinte, vou explicar para você, é só isso aí para a gente encerrar esse assunto. Deus falava com quem no Velho Testamento? Pelos seus profetas. Deus não falava por ninguém. Por isso que ele chegava até, um exemplo assim, Saul. Quem é que falava?
Era Deus que usava Samuel, falava com Saul. Falava com quem? Com Davi. Depois vem Natã, fala também com Davi. Deus não falava com toda a nação, Deus falava com o profeta, e o profeta transmitia para toda aquela nação o que Deus queria. Então, quando Cristo diz, não houve, não haverá, na questão que João Batista vinha para aplanar o caminho, não houve igual a ele, porque Cristo nasceu no Velho Testamento, Cristo nasceu na glória, né? Veja bem, ele nasceu, né, sob a lei, mas para remir que estavam debaixo da lei. Divina plenitude dos tempos, aí Deus enviou seu Filho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Cristo não quis dizer com isso que tinha encerrado o dom de profecia. Ele quis dizer que, antigamente, se eu fosse um profeta e dissesse assim, Saul, não vá com todo o seu exército para uma guerra, ele não iria. Porque ele sabia que, ele não sabia, mas eu mentindo ou não, ele tinha de acreditar, porque Deus só falava por mim, pelo profeta. Então o povo era guiado pelos profetas. Se o profeta diz assim, assim diz o Senhor, ó pernambucano, sai todos e vão morar no Sudeste, lá em São Paulo. Todos nós de Pernambuco acreditaríamos no profeta e iríamos morar em São Paulo. Porque nós éramos guiados. Porque Deus só usava os seus profetas para falar para o seu povo. Deus não falava com ninguém. Deus falava diretamente com os profetas. Deus não falava, ele mostrava até sua glória, feito mostrou. A nuvem que cobriu o sol para que não escaldasse aquele sol quente, né? Os judeus na sua caminhada mostrava, botou a coluna de fogo, porque no deserto ele mostrava sua glória, né? Assim, eles via fora da congregação o Shekinah de Deus, aquilo ali, né? Então veja bem, os trovões, os raios, mas Deus em si só falava diretamente. Deus falava com quem ali? Deus falou com quem ali? Moisés, né? Moisés transmitia para Arão, depois, né, fala com Josué. Então veja bem, a gente tem que entender que ele disse que não haverá, porque o povo não precisaria mais ser guiado por profeta nenhum. Tem gente por aí que diz assim, eu vou na casa da irmã tal, porque Deus vai mandar algo da parte dele para mim, porque a irmã é uma profetisa. Não, irmão. Você não precisa mais ser guiado, você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. Amém? Você é guiado por essa bússola aqui. Essa bússola aqui. O novo. Você é guiado por essa bússola aqui. O Novo Testamento. Seu profeta agora é esse aqui. Jesus Cristo. Então, acabou-se. Assim diz o Senhor Jeová Jireh. Eis que eu vou fazer isso. Não, acabou-se. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, através de Jesus Cristo, que foi a sua promessa para a sua igreja. Amém, irmão? Então quando ele diz que não, e nem haverá, porque João Batista nasceu ainda, irmão, o templo de Salomão ainda existia. O povo levava sacrifício lá, o sacerdote levita, para que fosse sacrificado, porque os romanos não tinham intervenção nenhuma na parte religiosa dos povos que ele escravizava. Então continuava o mesmo sacrifício, dízimo era levado lá, né? Então tudo era, Cristo nasceu sobre a lei, estava ainda reinando todo o Velho Testamento ali. A diferença porque Israel estava, né, estava sob o domínio de Roma. Mas tirando isso, irmão, tem diferença. Então, mas a diferença é quando Cristo morre, que rasga-se o véu de alto a baixo. Agora nós temos acesso a falar com o Pai. Não precisa ser guiado mais por profeta, não. Né? Até que a Bíblia diz que a profecia é para consolar, edificar e exaltar a igreja. Aí eu vejo o profeta dizendo aí, eis que eu te digo que eu vou abrir a cova, vou te matar, vou te fazer, vou passar a espada. Eu não entendo esse tipo de profecia. Eu não entendo isso aí, certo? Eu não estou dizendo, eu estou só falando o que a Bíblia diz. Amém, irmão? Então foi um prazer, certo? Imenso. Ter podido de novo a gente
se comunicar, falar um pouco do amor de Deus e sobre um assunto que é um pouco polêmico, bote aí pergunta, alguma coisa assim. É muito vasto isso, a gente tem de resumir no máximo, né? Mas eu faço tudo com carinho para que você aprenda melhor as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz, dá de graça o que de graça receber. E a gente vai falar sobre diversos assuntos ainda lá pela frente. Amém? Assuntos maravilhosos, interessantes, vindo da parte daquele, não desse aqui, da parte daquele, que eu de mim não tenho nada, mas esse aqui, ó, Deus foi da sua palavra, que tem muito para você e a sua família. Amém? E ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então conhecereis a verdade, essa verdade, não é o que eu falo não, viu? Eu sempre digo no finalzinho, seja crente não tessalônico. Engolir o que Paulo, não, seja crente beriano. Porque tudo que eu falar, vai examinar, irmão, veja se bate, certo? Para que você não seja levado por ventos de dor. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe. E até a próxima. Amém? Em nome de Jesus. Shalom Adonai. Um abraço para você. Amém?